Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um episódio do podcast MVP, no nosso feat, na nossa collab com a KPMG, falando com os Emerging Giants, que são os futuros gigantes brasileiros do mundo da inovação. Tenho o prazer de ter aqui do meu lado, mais uma vez, Diogo Garcia. Tudo bem, Diogo? Tudo bom, obrigado. Obrigado de novo aqui, né? E, cara, tem sido uma experiência muito boa, hein? Cada papo aqui, cada enxadada é uma minhoca. Caraca, né? A gente tenta gravar e em pouco tempo a gente não consegue. É porque são muitas histórias boas, né? Muita inovação, muita coisa legal, muito papo. E a gente acaba se perdendo, né? E é uma aula, né? Obrigado. Cada vez que a gente conversa com esses founders, é uma aula. E acho que hoje a gente vai ter uma aula muito também, boa, né? Manuela Mitchell, fundadora da People. Tudo bem, Manuela? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A famosa Mano também. Mano, é Mano, né? Mano, Manu, Manô. Eu respondo por tudo. Por tudo, boa. Obrigado mais uma vez, né? People tá sempre nas páginas do Startups, então obrigado pela gentileza de estar aqui também pra gente conversar. E aproveitando esse gancho, e já estamos começando 2026, queria já começar como é que foi 2025, porque ano passado, até falando com a gente, você tinha falado de uma meta de receita de 60 milhões com break-even. Uhum. Fechou? Fechamos. Opa! Ano muito bom pra gente. E boa empreendedora e mantém a palavra, cumpre. Exato. E foi um ano de muito foco em resultado. Assim, a Pipo faz mais ou menos uns 2 anos que fez uma mudança cultural muito grande para comprometimento com entrega, reunião de resultado, uma cadência muito grande de execução. Então, estamos fechando na meta de receita, vamos, entregamos o maior número de funcionalidades da história. Olha que legal. De novas coisas existentes. Inclusive, a gente já teve times de engenharia 2 vezes maior do que a gente tem hoje. A gente entregou menos quando a gente pensa em throughput do time. Então, assim, mudança cultural muito legal que a gente está vivendo na Pipo. E bem animada como isso reverbera para 2026. Tão interessante esse ponto aí. Como é que foi isso? E conta como é que... O que vocês mudaram na engenharia e que deu esse resultado, porra? Então, como é que é? Mais entrega com menos gente. Com menos gente. E acho que a resposta que todo mundo esperaria que eu falaria aqui seria AI. Pois é. Eu tava esperando. E eu não vou falar AI. Assim, óbvio que existem ferramentas... tem engenheiros que usam hoje Copilot, Cursor, etc. Mas o que mudou mais foi pessoas do time. Então, escolher ter menos gente mais sênior, com mais autonomia. Como a gente prioriza o que o time vai entregar. Então, como o time de produto e o time de tecnologia trabalham juntos para... Antes a gente tinha muito período que a gente chamava de starvation, né? Então, assim, starvation em tech significa... O time não sabe a próxima coisa que vai fazer ainda, então o time fica meio que num limbo de terminei uma coisa, mas não tem uma próxima coisa para entrar na fila. A gente mudou muito o processo de produto e tecnologia e tentou fomentar muito uma cultura de coisas menores. Então a gente demorava muito para entregar coisas muito grandes. E às vezes dá para se puxar, ser criativo de resolver aquela dor de um jeito muito mais simples. Então isso mudou muito a cara do que a gente entrega. Legal. E, Manu, em 2024, vocês fizeram uma extensão da Série A, né, de 2021, que totalizou 120 milhões de reais captados. Qual foi a lógica da superação? Por que vocês não fizeram uma Série B logo, né? Boa. Quando eu comecei, assim, o jogo de VC, né? A Pipo sempre foi VC back desde a primeira rodada. A gente fez um pre-seed, depois um seed, depois um Series A, depois uma extensão. Eu sempre vi a definição de sucesso desse jogo como uma próxima rodada, né? E eu acho que uma das coisas que mudou muito em mim, não só em mim, mas também no Thiago, que é meu cofundador, é de repensar um pouco o que é sucesso pra gente no negócio, né? Legal. Então, a extensão foi muito pensada em dar fôlego pra gente breakivar com tranquilidade, mas não necessariamente precisar mais de rodadas. Então, hoje em dia eu penso assim, tem alguma coisa muito boa no meu negócio, eu não colocar dinheiro ali é um desperdício. Mas eu colocar dinheiro só para sustentar o meu negócio é um desperdício do meu equity, né? Da minha diluição, da diluição dos funcionários da empresa. Então, acho que eu mudei muito como eu encaro esse jogo de VC. E aí, a extensão foi muito pensada nesse lugar, de breakivar com calma, com caixa. E aí, o Series B é uma opção, não é mais uma necessidade, né? Tá. E aí, então, essa extensão vocês usaram para investir? A gente usou para investir na operação, então produto, tecnologia, a pipa ainda era deficitária quando a gente captou.
a gente queimava a caixa, né? Colocado de outra forma. E aí hoje a gente já tá indo para um outro lugar, que é o lugar de... Não é geração de caixa ainda robusta, mas de ficar ali no 0 a 0, né? Então, hoje, agora, a gente tem um dinheiro lá em caixa, uma posição confortável, podemos investir, então, queremos testar, então tem uma coisa muito boa. Pô, vamos investir um pouco, ligar a tomada, mas não aquele lugar de eu preciso disso para pagar as contas no final do mês, né? Uhum. Como é que você faz essa mudança? Como é que você como é que você vira essa chave, né? Se você planejou a empresa, né? Ou se planejou né, mentalmente para viver de stage finance, né? De rodada em rodada, como é que você faz a empresa rodar sozinha, né? Eu acho que o que mudou mais em mim foi a crise, né? Então, aquele momento de mercado de VC muito difícil, várias empresas fechando. Quando eu olho para o meu vintage de Health Techs, que é 2019, a grande maioria já fechou. Verdade. Então, assim, que é um segmento muito difícil. Então, aqui, aquela coisa assim, né? Um choque de mercado mudou muito a Manuela como empreendedora. E eu acho que tem aquela frase meio batidona, né? Nunca desperdice uma crise, etc. Mas tem um quê de verdade nisso, né? Uma crise, seja na empresa, seja no mundo... ela tem uma oportunidade meio fresca de você repensar como você fazer as coisas. E acho que pra gente foi muito isso. E uma repensada que vocês deram é que vocês começaram, como muitas startups, atendendo startups. Isso. E depois vocês mudaram o foco, desligaram essa parte de pequenas empresas, vamos dizer assim, e se focaram em enterprise, em clientes maiores. Como é que foi essa mudança também e por quê, né? Dentro dessa estratégia de eficiência, porque né, o cheque maior é mais interessante, né? Com certeza. E assim, tem uma coisa, é muito difícil. A gente fala muito de foco, né? No mundo VC, empreendedor, corporativo. Mas é muito difícil você, de fato, focar. E quando tem dinheiro e cliente, você, tipo, falar não... é muito difícil. Imagino. E a inércia do negócio é tipo assim, pô, mas aqui tá ganhando dinheiro ali, por que vai fechar e tal? Sim. E ali foi muito uma decisão motivada até pela própria crise. Porque era um lugar onde tinha dinheiro, mas também era uma operação muito deficitária. Então, quando a gente olhava pro P&L da Pipo dividido por tipo de cliente, era um cliente que tinha algum nível de receita e um nível de custo muito grande. Tá. Então, esse momento de a gente precisa tomar decisões difíceis para sobreviver... gerou um foco na companhia muito poderoso. Sem esse foco, a gente não estaria onde a gente está. E foi uma decisão muito pautada, assim, por uma questão meio racional. Mas eu hoje, olhando para trás, depois de algum tempo, eu também falo, cara, sem as startups, a gente nunca teria começado. Porque todo negócio precisa de massa crítica. E massa crítica, exato. Para rodar, para aprender, né? Tipo, massa crítica de aprendizado até. E eles foram a massa crítica. Né? E depois eles passaram a ser meio que um detrator ali de P&L. Tadinho, pô. E aí a gente teve que falar, não dá mais. E aí hoje eu olho pra frente e falo, as pessoas falam, você voltaria a atender? Eu acho que sim, porque... Não startups, mas empresas menores. Porque eu acho que cada coisa você vai levando um aprendizado. E eu acho que tem uma coisa meio taxativa que a gente pensa assim, né? Já fez empresa pequena no passado, não deu certo, não vou fazer no futuro. Não. Mas quando você olha por trás da decisão... é tanta coisa diferente. Mudou a liderança, mudou o produto, mudou a maturidade do negócio. Então, assim, a Pipo que vai fazer uma empresa pequena no futuro não é nada a ver com a Pipo que fez lá no passado, assim. E esses aprendizados a gente carrega. Então, quem sabe ainda um dia. E, então, Manu, como é que vocês estão hoje, né? Como é que tá o teu time? Como é que você tá de cliente? Como é que tá a Pipo hoje, né? Depois de ter brequivado e e chegado nesse momento tão bacana, né? Que é, vamos zerar aqui as contas e agora a gente pode ter caixa e a gente pode passar a investir. Legal. Acho que hoje a Pipo, como é a cara da Pipo, né? A Pipo tá passando por um processo muito grande de adultecimento enquanto empresa. Adultecimento, olha. Criando palavras. Adultecimento. Eu falo muito isso pra dentro de casa, porque assim, a Pipo começou, a gente era muito colorido, a gente era muito jovem, desafiador. Agora a Pipo é mais sóbria. Agora vocês são enterprise. Agora a gente é enterprise. Agora mudou a paleta de cores. Mudou a paleta de cores, mudou o logo, mudou o tom de voz. Mudou o nosso grande... Até o que a gente falava antes, a gente falava, né? Benefício sem burocracia no começo da Pipo. Hoje é investimento em saúde que dá resultado. Então, assim, tudo que a gente foi evoluindo mudou muito. E mudou as pessoas que trabalham na empresa, né? Mudou a liderança. Hoje eu tenho um time de liderança muito mais preparado, sênior.
eu tenho muito mais tempo para fazer outras coisas da minha vida, né? Então... Inclusive, eu sou seu leitor no LinkedIn. E tipo assim, coisas que, pra mim, eu me energizo muito com estar com a mão na massa, né? Então, eu adoro vender, por exemplo. E eu vendo quando dá, assim, e tem clientes enterprise que eu tenho que me envolver ainda, mas também teve uma coisa que eu tive que mudar, que assim, a Manu não vai agregar o maior valor para a companhia vendendo uma conta. A Manu vai agregar o maior valor para a companhia, talvez assim, fazendo uma mudança cultural, mudando como a gente trabalha, mudando como a gente entrega e acompanha resultado. Então, o meu papel mudou muito também nesses últimos anos. E aí, eu já peguei uma empresa que atende empresa média, grande. A gente está de Manaus a Porto Alegre com cliente. Quantas pessoas? Quantos clientes? A gente tem hoje 200 clientes. Caraca. 200 pessoas que trabalham na empresa. 200 pessoas? Temos 200 mil vidas sob gestão, mais de 1 bi de prêmio que passa hoje pela empresa. Então, a gente cresceu bastante e teve que também se adaptar bastante como empresa, né? Porque o meu cliente ele, de Manaus quer acabar para Manaus. Tá. Então você tem estrutura também? Ou você atende tudo a partir daqui de São Paulo? É um mix. Então, quando o cliente tem muita presencialidade, ele tá fora, a gente tem alguém mais local. Mas, em geral, quando é uma presencialidade mais assim, uma vez a cada trimestre, uma vez a cada 2 meses, aí fica em São Paulo. Tá. E aí, Manu, você falou o seguinte, né? A gente conhece bem o cenário das health techs, principalmente pós-pandemia, e nesse caminho muitas morreram, né? E outras poucas seguiram. A gente tem aqui no programa algumas Emerging Giants. O que fez a People sobreviver? O que fez a People estar aqui hoje? Legal. E a Manu falar pra gente... que sobraram do... break, vamos, estamos aqui, enfim, com toda essa vontade de fazer ainda mais. Qual foi o segredo? Olha, eu acho que a coisa que a gente mais acertou na People foi a gente é remédio, não é vitamina. Então, em saúde, tem muita empresa que era vitamina. Então, eu faço o concierge do colaborador, eu faço rebimboca da parafuseta da empresa, sabe? A gente não, a gente era uma figura, né? Então, a gente entrou no mercado como corretor de seguros, que é uma das profissões mais antigas do mundo. Sim. A gente entrou lá com uma visão de o corretor não é transação, o corretor é gestão de saúde. Essa foi a visão que a gente entrou há 6 anos atrás. Uma visão que tem crescido, né, ao longo desses últimos anos, no sentido de saúde que dá resultado, ela vem daí, né? Eu entro como corretor, eu ganho dinheiro como corretor, eu entrego o transacional, mas eu vou muito para a gestão de saúde. Entra também nessa esfera. Eu tenho médico, eu tenho enfermeira, eu tenho um puta BI... então, assim, eu faço muito investimento mesmo da People em saúde. E aí eu acho que isso foi muito diferente de várias outras empresas, né? Que estavam tentando, às vezes, criar um modelo de negócio novo, ou uma coisa mais... um pouco mais periférica no sistema de saúde. A gente está bem no centro. É um intermediário que já existia e a gente muda e nasce a partir dele. Né? Mas mexendo com intermediários, quer dizer, mexendo no sentido de entrando numa esfera de um intermediário que é o corretor que já existia. Sim, né? sim. Como é que foi esse conflito aí, né, com o corretor e como é que tá hoje essa convivência? Olha, eu acho que quando a gente começou, ninguém achava que a gente ia para lugar nenhum, né? Porque tem isso, que eu acho que isso que é a beleza de ser empreendedor. Eu acho que os melhores setores são setores onde tem o maior nível de confiança de que meu negócio não vai mudar nunca. Tem 2 tipos de lugar, né? Tem empreendedor que cria um negócio que não existia, que é super inventivo, e tem aquele que olha e fala assim, tipo, essa indústria aqui não pode existir desse jeito, eu vou mudar essa indústria. Acho que a People e eu, como empreendedor, estão mais nesse segundo lugar. Quando a gente começou, a galera olhava e falava assim, esse aqui é um negócio de relacionamento, minha filha. Barriga no balcão, eu sou amigo do cara há 20 anos, você não vai chegar e mudar, entendeu? E aí a gente viveu esse processo de, não é possível que uma empresa que gasta 50 milhões de reais com saúde no ano escolha o fornecedor com base em relacionamento. Né? Tipo assim, é um super investimento, às vezes está só abaixo de salário, quando a gente pensa em folha de empresa de serviço. Salário, benefício, saúde, depois VAVT, VAVTVR, depois às vezes benefício viagem, se a empresa viaja muito. Uma KPMG deve ter essa cara. Com certeza. Sabe bem. E aí, assim, a gente começou a falar, cara, tem que ser diferente, a gente acredita que vai ser.
Hoje a gente já senta na mesa, né, com o que eles chamam de Big Brokers. Então a People já é uma das 10 maiores corretoras do Brasil. Ah, é? Sério? A gente já Tá senta vendo que a com... conversa, a gente tá falando do Health Tech, quem tá lá, a People tá chegando. Tá lá, tá chegando. Caramba, E aí, 10, mas eu ainda acho que tem muito esse lugar de... eles ainda estão... Não sei se acreditam 100%, sabe? Tipo... Você tem os 10, mas você ainda tem que se provar, é isso? Tem que se provar, eles ainda acham um pouco... Eles olham esses meninos, sabe assim? que Tem eu um queria- pouco desse olhar. Eu queria saber, mano, se incomoda? Vocês incomodam esse mercado, o mercado tradicional de saúde, de plano, enfim, de seguro? Eu acho que assim, eu já tive fases, né? Se eu falar aqui pra vocês que todo dia eu acordo e falo, lá vou eu lidar com um negócio super burocrático e eu me energizo mega com isso todos os dias da minha vida, eu estaria mentindo. E eu não quero mentir. Mas assim, eu também acho que desse lugar nasce um monte de oportunidade, sabe? Que é o lugar de... É tão... Tá assim, há tanto tempo, é tão enraizado nas pessoas essa cabeça... que você vir de fora, com o olhar de fora, tem muita oportunidade que se abre. Tá. E no final do dia, você tem que meio que entender os alinhamentos daquela cadeia. Então, vou falar de saúde, mas é aplicável para qualquer outra coisa, né? Então, assim, o que a operadora quer? Quer vender mais. O que o corretor é hoje? Um canal. Um canal só de venda? Não, um canal de pós-venda, porque ele também absorve o OPEX da operadora. Ele absorve custo de dia a dia da operadora. Então, assim, como que você entende esses incentivos, por exemplo, desse parceiro e usa eles para impulsionar seu negócio? O que o RH quer? O RH quer gastar menos, quer o colaborador mais feliz. O RH quer que as pessoas tenham uma boa percepção sobre aquele benefício. Então, como que a People pega essas diferentes vontades e cria um produto, sabe? Tá. Mas isso aplicando a outros setores, né? Também. Então, de uma fórmula mais genérica. Como que você alinha isso? Como que você consegue balancear esses interesses? Ou onde que você busca, né? Mais playbook, assim, o que você desenvolveu ao longo dos últimos anos? Eu acho que quando você está num lugar tipo o meu, que é múltiplos stakeholders, então eu tenho a empresa, o colaborador, a operadora, o prestador. Acho que esses são meus principais stakeholders, quando eu penso em cadeia de saúde. Uma coisa que eu acho que eu evoluí muito no meu jeito de pensar é muito difícil querer balancear todo mundo com o mesmo peso. Tá. Eu acho que tem que ter alguém que você coloca e elege como essa pessoa é o meu... É para quem eu vou otimizar toda essa cadeia. Eu tenho vários, mas eu tenho que... Esse cara aqui é o principal. Que é o nosso caso, o cliente, né? Então, assim, o cliente, ele é o centro do nosso ecossistema. E aí... O seu cliente. O meu cliente. Tá bom. E aí, como esse meu cliente, ele... Por exemplo, eu uso a operadora para melhorar a experiência do meu cliente, né? Então, a operadora serve um propósito para mim, que é de melhorar a experiência dele. E não um propósito, necessariamente, no primeiro momento, de fazer a People ganhar muito mais dinheiro. Eu não tô lá otimizando o meu acordo comercial com a operadora, que é como vários dos meus concorrentes tocam o negócio. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito poderosa. Eu tava conversando com o Brigato aqui nos episódios anteriores, sobre a evolução do ecossistema de health techs no Brasil, né? Não só na perspectiva de quando é que vai vir o grande player, né, das health techs que vai eventualmente comprar todo mundo, vai ser o Nubank da saúde. E aí eu queria entender, Manu, assim, da tua parte, no momento em que vocês, né, eu falei de incomodar, mas obviamente você já deve ter recebido alguma proposta, tipo, quer vender a People, você quer fazer um merge, você quer, enfim, de outros players. Aconteceu com você? Como é que você reagiu e o que que você pensa a respeito desse mercado que ainda não está tão maduro, né? Que obviamente, em que pese a pandemia, que vieram muitos players e que tem, obviamente, uma demanda gigantesca. Sim. Né? Como é que você vê esse movimento de consolidação de empresa? Como é que você vê a People nesse processo? A gente já teve algumas sondagens, assim, de pessoas querendo... vocês estariam dispostos a vender, né? Tipo... E muito do que eu olho é assim, né? A gente pode, eventualmente, um dia vender a empresa. Não tá no nosso radar nem nada. Mas vender a empresa também é meio que vender um pouco do sonho. Sim, deixar pra... deixar porque, assim... Como, por exemplo, pensa eu sou CEO da People hoje. O que é um CEO da maior corretora do Brasil... Quem é ele, né? É um executivo que faz isso há 30 anos da vida, que é remunerado por EBITDA. Então, que tem um bônus. Ele toca um negócio ali todo ano para gerar EBITDA para ele ganhar bônus. Então, esse é um cara que tem uma visão ali meio ano fiscal, né? Ano fiscal, Eu, Manuela, tenho uma visão... Por 3, 4 anos, que é geralmente o mandato de um CEO, né? E eu, Manuela, tenho o contrário, né? Eu tenho assim, óbvio que eu quero gerar algum nível de lucro na empresa e tal, mas o meu olhar...
é um olhar de 10, 15 anos onde eu quero chegar. Eu acho que isso é muito poderoso em saúde, porque saúde, diferente de outros mercados, eu acho que a gente sempre se pergunta, né? Nubank e tal, é um negócio muito de confiança. A gente falou sobre isso, né? É cuidado, são vidas, né? É cuidado, É vida, é né? carinho. Então, assim, tem coisa que a tecnologia resolve, mas a tecnologia não resolve tudo nesse mercado. Reputação, credibilidade, você se constrói, e às vezes isso leva tempo, né? E eu vejo muito que o player que vai ganhar esse jogo, os players que vão ganhar esse jogo, vamos colocar no plural, porque eu não sei se é um winner takes all tipo de jogo, eu acho que tem que enxergar a saúde como uma jornada, tipo, caminhos para se criar um cube. Né? Tem o acampamento 1, o acampamento 2, o acampamento 3. Porque se eu chego e falo assim, eu vou ser o copiloto da saúde. Vou pegar dados e fazer... Tá, mas assim, por que eu te usaria? Quem que vai te pagar? Já teve algumas que... Não sei se você estava exatamente com esse mote, mas já teve algumas com essa proposta. E aí a gente olha... E eu falo assim, em saúde é meio difícil, assim, porque tem alguns ativos que você vai ganhando, por exemplo. Que ativos que a gente tem hoje como People? Pô, a gente tem um monte de dado de saúde. A gente tem um relacionamento mega longínquo com as empresas, que é mais longínquo do que as operadoras, porque as operadoras a empresa troca, né? Um ano é Bradesco, outro ano é Amil, ou depois é Sul América. Não. 2 em 2 anos, mais ou menos, né? Que tem essa cultura. Churn. E a Pipo, não, a Pipo fica, né? Então a Pipo eu brinco, a Pipo é a constante no meio de tudo que muda. Legal. Então esse relacionamento longínquo é legal. E da perspectiva das pessoas, né? Tipo, como que eu posso modular comportamento e incentivo, e como que eu posso criar essa confiança para fazer isso. Então, a gente foi criando essas coisas vão ficando mais poderosas, elas vão crescendo. É a analogia da bola de neve que tá descendo a montanha, sabe? Em saúde, eu acho que vai ser mais um pouco dessa cara a empresa que vai ganhar o jogo. Eu não sei se vai ter uma empresa que vai chegar e, tipo, em um Nubank, em 5 anos, fazer um IPO e valer 40 bilhões de reais, sabe assim? Tá. Mas e aí você começou aqui, né, a gente, na nossa conversa, falando do mercado que era muito de relacionamento. As pessoas falavam para você, é muito de relacionamento, ficar ali no balcão e tal. E agora você se vê nesse papel onde você precisa construir relacionamento. É diferente a proposta da People, esse long-term relationship, como é que vocês nutrem isso, né? Porque já te disseram, Manu não entra nesse mercado porque ele é só de relacionamento. E agora você vive de relacionamento, né? É o teu diferencial. O que é que tem diferente da People pro mercado tradicional? Eu acho que a People, o que segura o cliente é o resultado e não o relacionamento. Tá. O relacionamento, ele é meio que o jeito da gente conseguir engajar o cliente para gerar o resultado. Perfeito. Que é um pouco diferente do propósito que ele cumpre no mercado tradicional, que é o relacionamento a como eu vendo, ou como eu retenho, sabe assim? Então tem muito esse olhar diferente sobre o que é relacionamento pra gente. E tem uma outra coisa que eu acho que ela é poderosa, assim, que é relacionamento. Quando a gente vai para o mercado de corretagem, que é o mercado de vários outros mercados tem essa característica. As maiores corretoras, elas não têm, tipo, 80% do mercado, elas têm 20% do mercado. Bem fragmentado. O mercado é muito fragmentado em muitos pequenos fornecedores que detêm relacionamento. Então, quando a People ganha o jogo, a gente ganha até mais desse mercado de 80% fragmentado do que dos 20% de grandes corretoras. Legal. Que tá, talvez, o diferencial e como é que eles vão disruptar o mercado. E né? até eu acho que isso faz conexão com a pergunta que eu queria te fazer, que é como é que você vende, como é que vocês vendem hoje, né? Porque eu lembro até uma vez, a gente estava conversando, você falou de um teste que vocês tinham feito de cortar a mídia paga. Obrigado, tu comentou isso. De não, né? Não lembro agora quanto tempo, como foi, você me explica melhor, mas vamos tirar a mídia paga, vamos tirar impulsionamento, e vocês venderam a mesma coisa que vocês estavam vendendo antes. Não sei isso aí, gente, eu quero saber se receita. E aí, como evoluiu isso, quais foram os resultados, como é que tá isso hoje, e aí, se isso mudou alguma coisa, né? A gente tá falando de relacionamento e mídia, né? Esse balanço que eu acho que muitas empresas hoje estão fazendo de, cara, quanto que eu tenho que investir de mídia, como que eu desenvolvo outros canais, né, de venda, de aquisição, porque, né, as fórmulas não estão valendo mais como estavam valendo 2, 3 anos atrás. Né? Eu acho que tudo começa a entender qual que é o tipo de compra que tem na sua empresa. Então, por exemplo, a compra da Pipa é uma compra consultiva e complexa, quando um cliente vai comprar a gente, não é uma compra de impulso. Então, não é que eu tô lá no meu TikTok Shops e aparece uma pessoa... É um B2B. Tipo assim, sei lá, tirando sobrancelha com um motorzinho, você fala assim, nossa, eu preciso disso, vou lá e compro. Né? Então, a nossa compra, ela é muito... O exemplo, né? Foi bom. A nossa compra é muito, tipo assim, as pessoas não acordam pensando, eu preciso trocar o meu corretor de seguros. Às vezes sim, e é ótimo, mas muitas vezes é uma compra do tipo assim...
poderia ser muito melhor do que é um cutuco, né? Poderia ser muito melhor do que é. Eu acho que seu nível de serviço está muito abaixo do que você mereceria com base na sua empresa. Tem muito potencial. O falando no ouvido, né? E é um processo longínquo, né? Então, assim, hoje a gente não investe nada ainda em marketing quando a gente pensa ali quase que fundo de funil, que é essa coisa de tipo... Mas a gente investe um pouco na parte de conscientização das pessoas sobre quem é a Pipo. Então, a Pipo tem que ser lembrada. Legal. E eu acho que uma coisa que a gente olha muito, assim, como modelo mental de negócio a gente não tem um funil de vendas, a gente tem um carrossel. E aí, entra a lead, alguns saem desse carrossel, despencam, outros fecham, mas eles vão virando. Então, pensa que minha velocidade de vender, eu penso no meu CRM, número de leads. Quanto mais eu tiver, uma hora eu vou indo para aquele cara. E eu tenho que ir trabalhando aquele cara no meu CRM, no meu carrossel, sabe? Então, acho que isso mudou muito, é bem venda B2B, é muito sobre construção de credibilidade, é muito sobre tirar o medo das pessoas. Tem aquela frase, né, que é ninguém é demitido por contratar a McKinsey. Ela vale para o meu mundo também. Então, como que eu falo para as pessoas, cara, você não vai ser demitido e, by the way, você vai ser promovido quando você me contrata. Porque eu vou te trazer para um lugar de estratégico que você nunca teve, sabe? É exatamente isso. É você dar pensar no comprador e no que ele ganha contratando o teu serviço para ele pensar na carreira ou pensar em algo de ganho mesmo pessoal, não para a empresa. Você falou você falou de ninguém é demitido por trabalhar na McKinsey, você já esteve do lado de lá de consultoria, né? De private equity. Eu queria saber disso. Você vem desse mundo. Venho. Como é que como é que é a Manu, né, de lá e a Manu de cá? E o que você aprendeu, o que você desaprendeu estando como fundadora? Olha, eu acho que a coisa que eu mais aprendi, começando pelo lado bom, é essa questão de modelo mental. Que eu acho que essa carreira de consultoria, private equity, ensina muito a você pensar de maneira mais... com modelos mentais na cabeça, que ajuda a simplificar a realidade, ajuda a tomar decisão, ajuda a ter um pensamento mais estruturado e menos caótico. Acho que isso foi muito bom. Mas você tem esses pensamentos meio estruturados em planilhas e PowerPoints, né? Que aceitam tudo, né? E que não tem nada a ver com a vida real, né? Porque assim, o que é a minha vida real? É lidar com problema de gente, sabe assim? É a motivação da pessoa. Eu falo muito a analogia do exército, né? Esses mundos de consultoria são os snipers. Eles são poucos, muito qualificados, não cooperam muito entre si e todo mundo sabe que precisa matar aquele alvo, né? Tipo, o mundo de empresa é o mundo do batalhão. Você tem gente de todos os tipos, de diferentes capacidades e tal. Então, isso eu definitivamente tive que aprender a liderar, aprender a gerir, aprender que as pessoas não estão só automotivadas, as pessoas têm que ser, né, motivadas, empurradas, acompanhadas, têm que ter clareza sobre o que elas deveriam fazer. Então, muita coisa, tipo assim, eu desconstruí. Eu acho que me ajudou muito, mas também me prendeu um pouco. Acho que hoje eu sou menos a Manuela de private equity, mais a Manuela, assim, operadora mesmo. Isso é uma discussão interessante. Essa coisa do modelo mental. Realmente, quando a gente está em consultoria, a gente constrói isso e a gente quer aplicar para a nossa vida pessoal. Você quer tomar decisões baseadas em dados, aí você acha que você vai colocar a tua vida numa planilha, no PPT e falar, olha, é isso aqui. E aí, quando você passa a liderar e que você tem tantos desafios, parece que não te deu uma estranheza no sentido que as pessoas não acompanhavam o teu pensamento, esse modelo mental, e que de alguma forma você queria impor a elas, porque eu acho que é um resquício, é um vício Total. que você tem e que de alguma forma ele te ajuda a executar. Mas no momento que você empreende, e vamos dizer que é um ambiente de caos, né? Porque você... enfim, o primeiro almoço para garantir a janta, depois você break-even e tudo mais. Como é que você conseguiu destravar, né, desse modelo mental para até hoje ser uma Manuela diferente que se permita que os outros, né, profissionais possam pensar diferente e ter essa licença poética, do sentido, agora eu vou furar um pouco essa bolha de modelo mental, tudo certo, para execução, e vou viver de uma forma mais, vamos dizer assim, não tão linear. Esse é um ótimo ponto, assim, porque... Eu acho que eu teria dificuldade, eu acho. Falar desse jeito, modelo mental... É que eu tô te perguntando, que na verdade, é uma projeção minha, né? Porque eu fico pensando que, assim, eu uso muitos modelos mentais do que eu faço na minha vida profissional para muita coisa.
Só que eu percebo que quando eu tô nos momentos mais criativos, mais empreendedores, inclusive o Gustavo que tá aqui, ele até fala, Diogo, você é muito bom no improviso. E o improviso é uma coisa que é completamente diferente do modelo mental de quem é totalmente racional. Sim. Então, é um pouco da projeção até minha, eu queria saber. E eu acho que é uma coisa que é meio tentativa e erro, assim, porque quando você tá falando numa sala, tipo, eu falar para investidor, por exemplo, um pitch, tem que ser modelo mental, tem que ser pensamento estruturado. A linguagem que você fala com o investidor é a linguagem que o investidor sabe falar. Isso. E que é de onde eu vi. Só que a linguagem que move o mundo não é essa. É a linguagem da fogueira. Da galera sentada contando uma história. E essa é uma habilidade que eu acho que a gente fala pouco, porque é a inspiração que move o mundo, né? Então, e eu acho que isso eu fui aprendendo muito, porque no começo eu chegava com um negócio mega estruturado, uns gráficos mega, tipo, sabe assim? Mas aí hoje em dia, por exemplo... você fazia muito sentido. Pois é. Contar o que eu tô contando pra vocês é que se eu fosse contar pra Pipo, hoje eu contaria da perspectiva de um cliente, chamaria um cliente pra falar. Então, por exemplo, a gente tem um programa lá que a gente criou, só pra dar um exemplo, que é... A gente tem que garantir que os nossos membros, que é como a gente chama os colaboradores dos nossos clientes, eles fazem exames de rastreio, que é tipo check-up, né, na linguagem do português. Então, a cada 2 anos, aquela pessoa tem que ter feito pelo menos um hemograma, um exame básico para entender se a saúde dela tá bem ou mal. E a gente começou a criar uma linha de cuidado proativamente com as pessoas. Você fez? Me manda, tal. Beleza. Aí a gente pegou uma pessoa que não tinha feito, ela foi lá e fez, a gente mandou, né, o protocolo para ela fazer os exames, e ela descobriu câncer de mama. Eita. E ela tratou, se curou e tal. E aí, por exemplo, essa história, para você descrever o que a People faz quando a gente fala de um programa de rastreio, de um check-up, é muito mais poderosa do que eu falar tudo que eu acabei de falar até agora, entendeu? Entendi. Então, hoje a gente parte da história. Olha, que legal. E eu acho que Fulano isso... de tal, né? E aí eu já quero emendar com outra pergunta. Então, já que são as histórias que movem o mundo, foi isso que te motivou a ser uma influenciadora, uma criadora de conteúdo, né? Porque eu te acompanho, eu vejo. E, inclusive, tem até eu estava conversando com um investidor. E há um tempo atrás, o empreendedor que estava no LinkedIn, nas redes, ele tinha... os investidores tinham um certo preconceito. Chacota. Pô, devia estar trabalhando, tá ali no LinkedIn escrevendo, tal. Hoje já é o contrário, né? Hoje, criar conteúdo é criar autoridade, é uma forma de você ser vista. Eu acho que você faz isso muito bem. E ainda mais me vendendo para o público enterprise, entendo que seja parte da estratégia comercial da empresa, né? Então, conta pra gente essa Manuela influencer, creator, que tá ali no LinkedIn e que traz um pouco essa narrativa não tão cartesiana, né? Não tão linear, esse modelo mental não tão estruturado, onde você se permite também trazer até relatos seus pessoais. Eu acho bem bacana. Então, acho que essa é uma coisa muito boa. Assim, a primeira coisa que as pessoas têm que saber sobre mim é... Eu sou filha de pais professores de literatura. Que legal. Então, escrever e ler sempre foi muita parte de como eu fui criada. Então, até assim, quando eu... Desculpa, filhos de professores de literatura e foi para consultoria, foi para private equity, super racional, né? Meus pais iam mal em matemática. Quando eu comecei bem em matemática na escola, eles ficaram chocados. Eles falaram, tipo assim, o que tá acontecendo? Tipo assim, essa menina veio de algum lugar que a gente sabe de onde é, entendeu? Trocaram, né? Então é muito curioso, assim, tipo, mas ao mesmo tempo eu amo escrever. E eu amo colocar as coisas no papel, me ajuda a esclarecer demais a cabeça. Então, assim, eu amo falar, eu acho que quando eu falo, eu me escuto, isso é bom. Eu também faço isso. Mas também, quando eu escrevo, eu estruturo e penso. Então, eu sou até, às vezes, um pouco meio anti-ChatGPT e tal, porque eu acho que a gente tá perdendo uma capacidade muito fundamental de raciocínio lógico quanto ser humano, que é conseguir colocar as coisas no papel. A gente já tava perdendo de escrever à mão, que inclusive tem estudos falando que, crianças aprendem 20% mais quando elas escrevem à mão versus quando elas escrevem no notebook. Olha. Eu aprendo escrevendo. Eu total também. E aí eu comecei a fazer isso meio que com esse lugar. Então o lugar primeiro que eu comecei era um lugar de eu vou escrever coisas pra racionalizar o que eu tô sentindo. Quase que uma terapia escrita. E aí eu comecei a postar umas coisas sobre ser empreendedora no LinkedIn, que foi assim que começou. Menos sobre estratégia comercial e mais sobre, tipo, o que eu gostaria de saber se eu fosse empreender de novo. Legal. E aí isso começou a... Porque muita gente me procurava, porque tem pouca mulher empreendedora, então muita mulher me procurava pra mentoria. No começo eu sempre dava agenda, depois chega uma hora que não dá mais pra dar tanta agenda. E aí eu falei, eu vou investir em coisas um pra N. É podcast, é palestra, é escrever, porque eu impacto várias pessoas de uma vez, né? Tipo, eu escalo o meu impacto. Sim. E aí o conteúdo começou nesse lugar. E aí depois ele começou a ir para um lugar de... Tá bom, mas tem uma galera me seguindo, tem uma galera de RH, tem a minha empresa, eu posso trazer trazer o meu POV
pra tudo isso. E aí ele começou a evoluir pra ser mais coisa do que só falar sobre mim e sobre a minha carreira e sobre ser empreendedora. Mas eu escrevo tudo. Eu não deixo ninguém você escrever, mesmo, sou eu você mesma. É você mesma. Eu não tento usar muita coisa, tipo, assim, eu não me lembro a última vez que eu usei ChatGPT pro meu LinkedIn. Eu sempre vou testando o formato e tal. E eu tô querendo, ainda vou ter coragem de começar a fazer vídeo. Tem que ligar pra Guta. Eu amo, cara. A Guta tem os melhores vídeos pra mim. Guta Arrume-se comigo, né? E, cara, o dela é natural, ela fala Guta bem pra viraliza, caramba. né? Bizarro, bizarro. É muito legal. O conteúdo dela é muito bom. E aproveitando você falando de AI, e até você falou não usa, né? Eu ia fazer a brincadeira de nem vou perguntar se vocês usam ou como vocês estão usando, porque né, é mais saber o que vocês estão fazendo. Mas é que você falou, pelo menos no pessoal, você tem evitado. Então, acho é até uma discussão que a gente teve no outro episódio aqui, que é isso mesmo. A gente perdendo a capacidade de pensar mesmo. Sim, né? E o método socrático de perguntar, Exato. né? Sim. Eu até escrevi um artigo sobre isso, porque a gente está... Independente da AI, né? Qualquer formato, qualquer aplicação, a gente está perdendo a capacidade de fazer boas perguntas. Né? Porque a gente está ficando preguiçoso, você terceiriza tudo. E o prompt engineering, a formação da pergunta, eu acho que ela é mais importante do que propriamente do que a resposta, o que você vai capturar. Exatamente. Antigamente, tem aquele canal Futura, que é da Globo. Muitos anos atrás, eles tinham uma campanha que era: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, né? E aí, aquela coisa do chat GPT também, né? Você faz o prompt, ele te dá ele te dá a resposta e depois, quer que eu faça isso? Porra, ele tá... Já cria cria um vício, exatamente. De, tipo, posso lhe servir? É uma droga. Posso. É uma droga. Porque você não pensa. Você não... Nossa, tá bom. Então você sempre sabe que... Você sempre acha que ele vai te dar alguma coisa, né? E aí você vai deixando, vai terceirizando pro probabilidade. Voltando, as pessoas não... Você sabe que uma vez eu escrevi assim: chat, escreva como se não fosse uma inteligência artificial. Foi engraçado, bugou. Mas como é que é, mano? Como é que você tem AI na People? É isso aí. E caso de uso e então, resultado? pessoalmente você evita, mas na empresa? Eu acho que assim, eu uso AI na vida pessoal e eu acho que pode ser um ganho de produtividade bom para algumas coisas. Mas, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim: eu amo usar AI para sair da inércia. Tipo assim, parei para escrever um documento. Não sei para onde começar, eu faço um prompt, aí ele me bota o documento, aí eu leio aquilo e me inspiro. Eu acho legal, mas eu falo para as pessoas: já parou para tentar, tipo, pegar um papel, uma caneta, sair do computador e ver se você também não sai da inércia do mesmo jeito? Porque o computador também, ele é um lugar meio que seu cérebro vai ficando meio sobrecarregado. Tipo, tem isso, assim, que sua cabeça vai... Chega uma hora que você não aguenta mais fazer alguma coisa diferente. Criatividade totalmente tolhida por esse ambiente. Mas eu uso bastante ferramentas de AI, mais no sentido de... existem coisas que eu faço que talvez eu não precisaria fazer. E aí é uma combinação dessas coisas, né? Uma combinação de AI, tipo, AI, tô falando assim, tipo, LLMs da vida, né? Um Gemini, um GPT, com esses N8Ns da vida. Então, a gente usa Make lá na People, né? De criação de fluxos. Então, eu pego uma reunião... Aquela tá no meu Drive, já sumariza pelo chat GPT, já joga no meu CRM. Então, coisas que eram muito braçais e tinha pouco valor de eu fazer, que a tecnologia vai fazendo. E a gente está promovendo cada vez mais na People a galera de negócios fazer coisas. Então, tô até organizando, por exemplo, agora um hackathon de começo de ano para as áreas de negócio, que vai ser Lovable, Make e Gemini, que é o que a gente usa lá na People. Que é um pouco do tema, né? O não dá, não tem mais vez. Porque o mundo que as coisas não davam, essas ferramentas, elas possibilitam, né? Tipo, porque assim, não dá, não tenho dev, não dá, não tenho dinheiro. Não, agora dá. Dá pra prototipar, dá pra testar, dá pra fazer fluxo sem saber código. Então, assim, como que a gente estimula isso? E aí, na Pipa, a gente usa isso muito no core tá tentando usar isso cada vez mais no core da cultura. Mas também a gente usa muito copiloto de AI para fins de produtividade, tipo do engenheiro, da pessoa de vendas, e usa muita coisa no produto já para o cliente. Então tem um copiloto de saúde lá na plataforma da RH que ele pode falar e tal. Mas uma coisa curiosa, o copiloto de AI vende maravilhosamente bem. O nível de utilização dentro da plataforma é relativamente baixo. E eu falo com toda pessoa que tá fazendo produto meio com cara de copiloto e chat, é um pouco da mesma dor. As pessoas às vezes falam que querem AI, mas elas não querem. Não sabem usar. Não sabem usar, ou não tem o costume de usar, né? Tipo, tô sempre no GPT, aí não entra na plataforma e faça outra coisa, sabe? Então,
A gente está aprendendo também como AI é uma coisa... AI, será que a gente fala que é AI? É o copiloto? Ou será que AI é aquele que você começa a escrever o e-mail e completa o seu e-mail? Qual que é o tipo de experiência que a AI vai habilitar no nosso produto? Hoje eu acredito que é mais o complete. É mais tipo, eu como RH tô fazendo uma coisa e a AI vai lá e me traz um clipe do Word, que eu falo que é o primeiro produto de AI do mundo, que eu me lembro. Mas não poderia ter agentes vendendo seguros? Eu até poderia ter fazendo parte do que a gente faz, tipo como BDRs ou partes de vendas, mas eu não acho que hoje faria ciclo ponta a ponta, porque é muito complexa a venda. Complexo. Entendi. Interessante isso, curioso. Mas isso não é um problema de usabilidade ou de treinar as pessoas? Evangelização de mercado, talvez, né? Uma vez que você... porque você falou que a gente estava discutindo também, é você saber pensar com a AI. A gente vai passar por um processo ainda de estranhamento, mas também de conexão maior, né? Então, como é que o humano ele pensa com a AI? Como é que o humano ele vai se acostumar com esses processos ou saber que aquilo ali não é uma pessoa, tem um agente conversando com ele? Mas se eu pudesse trazer uma provocação, eu acho que a gente fala pouco sobre como a AI vai mudar as interfaces que a gente interage. Então, assim, exemplo, né? O celular, ele destravou um monte de app que vivia na sua palma da mão, não precisava mais ver no computador, é uma outra forma de consumir. AI, do jeito que a gente está consumindo hoje quando a gente fala de LLM, é muito textual. Sim. E como que isso muda as experiências que a gente tem, sabe? Tipo, será que a AI as experiências do futuro vão ser... eu tô lá no meu Slack, tem a Pipo, eu peço coisas pra Pipo, então acabou a plataforma Pipo e eu tenho aquela... eu tenho o chat desse agente que orquestra. Tipo, o que é essa experiência? Eu acho que isso ninguém acertou 500%, a não ser as soluções que são ChatGPT, Lovable, etc. Mas eu acho que essa questão da interface com AI ainda tem muita coisa pra gente pensar. Manu, agora você falou da questão das empresas que todo ano negociam os planos de saúde e tal. E aí tem um dado, né? A saúde suplementar tem 52 milhões de beneficiários no Brasil. E os desafios com relação a alto custo. Eu digo isso porque eu acompanho, né? É muito caro, né? Por que os planos eles custam tão caro? Quais são os caminhos para resolver esse problema? Até para as pessoas terem mais acesso. Cada dia mais está ficando mais caro, cada vez mais está ficando mais... enfim, eu como usuário também vejo que tem limitações, questões de trava de reembolso e tudo mais. Por que é tão caro esse negócio? Peraí, complementando, né? Você tem uma economia que tem 5% de desemprego e tal. Era para o setor estar no melhor momento, exato, porque 70% do mercado são as empresas e tal. Sim. Tem 52 milhões de pessoas e está meio que estagnado, né? Sim. Andando de lado. Um mercado que cada vez ele vai ficando mais caro, né? Então ele cresce em dinheiro, mas ele não cresce em gente, né? Porque tem uma questão de affordability ali, né? As pessoas podem pagar por aquilo, mas... Se eu tivesse dar uma resposta curta, eu diria que vai mudar esse mercado é regulação. Tem que ter uma mudança regulatória muito grande aqui, porque hoje os produtos eles são tão caros por quê? Porque eles não têm um pouco de trava e ele é um produto de seguro meio diferente, né? Porque assim, sei lá, pensa num seguro alto. Você bateu o carro, te segura. Aqui é tipo, eu vou no dermato, ficar mais jovem, aquilo também me segura. Então tem um quê muito diferente da natureza do produto quando a gente compara com outros seguros. Ele não é só no alto risco. Não é tipo, eu tive um problema sério de saúde, eu uso seguro. Eu uso seguro pra tudo. E não tem trava. Então eu posso fazer 500 consultas, 500 mil exames. Eles travam onde tem um pouco mais de capacidade de travar, que é o reembolso e tal. Acho que essa é uma coisa que... Será que esse produto poderia ser concebido como produto de seguro de um outro jeito? Isso poderia destravar muito o preço. Sim. E a outra coisa é mais alinhamento, porque as empresas pagam, o colaborador ele paga uma coparte, mas que ainda é muito tímida e muito restrita a alguns procedimentos. Mas ele também não copaga muita coisa e ele também não é incentivado por nada. E ele não pode ser pela regulação, entendeu? Então alguém muito saudável não fala assim, toma aí R$50 no final do mês. Exato, não querendo fazer juízo de valor e julgar, mas assim, eu acho que talvez nem os usuários eles entendem que a experiência não é boa. Né? Porque tudo isso que você falou, a experiência não é boa, né? As pessoas... só reclamam, as empresas só reclamam. E elas continuam, obviamente, com as corretoras e as seguradoras com preços altos. Então, eu acho que é aquela coisa do tipo banco, né? Eu não sabia que era bom até no momento em que mudaram a experiência e que agora não preciso de uma agência. Né? Então, acho que talvez com
com planos de saúde seja a mesma O coisa. que falta no plano de saúde é nosso Banco Central. É só isso que falta. É nosso Roberto Campos Neto. Essa galera não tá em saúde ainda. Quem sabe um dia. Quem sabe? E isso vai destravar a criação dos Nubanks do futuro, que ainda precisa. Tem muito do tailwind regulatório aqui que não é muito bom no setor. Não é bom, né? Boa. E, bem, aquela pergunta que a gente sempre faz, né? E vai ser legal aqui, Manu, que é o seguinte: quem é Manu fora do LinkedIn, literalmente? Literalmente, né? Porque a gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados aqui. Mas nem todos são tão ativos como você. Exatamente, nem eles são tão ativos. Então, às vezes, ele fala assim: eu não tô nem no LinkedIn, então não tem problema. Mas quem é Manu fora do LinkedIn? Quem é Manu fora da People? Conta um pouquinho de você, alguma curiosidade, enfim. Legal. Manuela fora da People, quem é ela, né? É tenista... corredora, muito ativa fisicamente, assim, já, ciclismo de estrada, musculação, uma série de coisas. Que bacana. Nossa, não imaginava. Não imaginava. Adoro fazer esporte, assim. Também sou uma pessoa que gosto de falar de vida corp, mas fora do LinkedIn evito. Então gosto de amigos que são músicos, são fotógrafos. Galera, não gosto muito de bitolar na coisa do VC, mundo VC, sabe assim? Tipo, o seu happy hour ser com a galera. Meus amigos de escola não sabem não entendem o que eu faço e eu acho ótimo. Entendeu? E adoro sair com eles. Que eles entendam, exato, né? Adoro, assim. E aí, acho que sou mega família também, sou casado, tô com minha esposa há 10 anos. Ai, que então, também tem esse lado meu, assim. Outro dia vocês fizeram até uma viagem, uma coisa fizemos, assim. Fizemos. Legal. Pra comemorar, né? Com 10 anos juntas. 10 anos juntas? Legal. Poxa, que bacana. Legal. Então, tem um lado aí esportivo. Bacana. Nossa, não te imaginava. E escrevo também coisas que não tem a ver com trabalho. Tenho crônica. Legal. Faço curso de escrita criativa. Eu ainda falo, um dia assim que eu ou sair do dia a dia da People, ou vender a People, eu ainda quero escrever um livro, assim. Fazendo a coletânea. Esse ainda é uma coisa que eu quero, escrever livro, nada a ver sobre minha trajetória empreendedora, nada disso. Não quero escrever livro disso, quero escrever um livro assim, romance, literatura. Então... Aí seus pais vão ficar orgulhosos. Vão. Aí eles vão entender o que você faz. Aí eles vão falar pros outros. Pô, bacana, né? Bacana demais. Filhos de pais professores de literatura que destravou modelos mentais, né, nas consultorias e tá empreendendo. E quer voltar às origens. E quer voltar, muito bacana. Escrevendo. Legal. Olha, Manu, muito obrigado. É um prazer tê-la no nosso programa. E eu fiquei mais impressionado em conhecê-la pessoalmente, conversar com você, né? Porque você é muito inteligente, de fato. E consegue navegar muito desses mundos, né? Num mundo mais cartesiano, num mundo mais inspiração. Acho que isso é o equilíbrio, né? Que a gente tem que ter, né? Vocês, principalmente, como empreendedores. Então, eu quero te agradecer. Adorei bate-papo. A turma vai adorar os insights. Obrigado mais uma vez, mais uma conversa, primeira vez no podcast. E bem-vinda, as portas sempre abertas. É um prazer, obrigada, gente. Obrigado pela companhia. E obrigado você também que acompanhou, ficou com a gente aqui por esse bate-papo. E não se esqueça, toda quarta-feira, sempre um podcast novo, um episódio no YouTube, nas principais plataformas de áudio, trazendo assim, essas conversas descontraídas pra gente conhecer um pouco mais das pessoas dentro e fora do